Boa noite, mulherada! Bora falar de dependência emocional hoje? Como identificar? Bora! Luciene, bem-vinda, boa noite! Vamos falar de dependência emocional, como identificar a dependência emocional. Gente, essa semana que eu recebi de direct no Instagram de gente falando que tá vivenciando dependência emocional, não sabe como sair dessa situação, sofre com isso dentro do relacionamento. E o quanto a dependência emocional faz com que a gente permaneça em relacionamentos abusivos, né, gente? A gente não pode esquecer isso, né? Uma pessoa que é dependente emocionalmente de outra, ela é muito vulnerável, né? Ela cai ali toda hora, né? Dentro de armadilhas, né? Dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque ela precisa da outra pessoa. Ela se nutre, digamos assim, né? Da energia do outro, do direcionamento do outro, da estrutura emocional do outro. Né? Então eu preciso que a outra pessoa me ajude, que a outra pessoa me direcione, que a outra pessoa, né, me estruture de alguma maneira, porque eu mesma não consigo fazer isso sozinha. Então a gente acaba sendo, né, presa muito fácil de relacionamentos abusivos. E hoje, aqui nessa live, eu quero te ajudar a identificar esse tipo de relacionamento, se você está vivendo esse tipo de relacionamento, se você está dentro de uma dinâmica, né, de dependência emocional, né? Porque quando a gente está dentro disso, muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? A gente fica presa ali dentro daquele relacionamento, dentro daquela dinâmica, e você não consegue perceber, poxa, tô vivendo uma dependência emocional. Por isso que eu tô aqui hoje para te alertar e te mostrar os principais aspectos, né, de uma pessoa que está vivendo uma dependência emocional e não sabe muitas vezes. Às vezes ela até desconfia, né, mas ela não sabe muito ao certo. Bem-vindo, Ela Se Garante, mulherada. Ela Se Garante, sigam Ela Se Garante. É um projeto maravilhoso de defesa pessoal feminina, né, liderado por nada mais, nada menos do que o meu irmão fantástico, professor, né, Sensei Flávio. Então sigam Ela Se Garante, que lá vocês vão ter também um conteúdo fantástico de defesa pessoal feminina. Então a gente tá aqui, ó, juntos, eu e ele, lutando pela mesma causa, né? Mas ele cuida do corpo e eu aqui cuido da mente, né? Da mulherada, e ele cuida da defesa pessoal feminina. Rosângela, bem-vinda. Mari, bem-vinda. Fran, querida, bem-vinda. Ana Paula, bem-vinda. Da Luz, Clenise. Boa noite! Então a gente tá falando de dependência emocional, mulherada, como identificar isso, né? Às vezes a gente acha que a gente tá num relacionamento e que a gente é dependente emocional, mas às vezes a gente acha que, será que é bobeira? Será que eu tô mesmo, né? Às vezes não é e tal. E o quanto que a dependência emocional faz com que a gente seja presa fácil dentro de um relacionamento abusivo, né? Dentro de um relacionamento tóxico. Né? Então, quando a gente precisa do outro, né, ao ponto de ficar mal porque o outro vai embora, porque o outro, né, manipula às vezes uma situação, e você sente que você perdeu o chão, né? Que sem aquela pessoa você não é nada, você não tem alegria, a vida não tem sentido muitas vezes, né? Várias mulheres mandaram no direct essa semana falando de um vídeo que eu postei falando de dependência emocional, falando eu vivo isso. Né? Não consigo me desvencilhar desse relacionamento. O meu marido bebe e ele chega em casa e briga e trai e tal, e eu não consigo sair dessa relação. Né? Por que a gente não consegue sair disso? Né? E a gente fica dentro desse tipo de relacionamento, né? Um relacionamento abusivo. O que é o relacionamento abusivo? Né? Quando a gente fala de abuso, a gente não está falando só, gente, de agressão física, né? Existe a agressão psicológica, que ela muitas vezes pode ser muito mais destruidora, né, do que a agressão física. Claro, a agressão física ela dói demais, mas a agressão psicológica que essas mulheres sofrem quando elas têm dependência emocional é muito grande.
né? Por quê? Porque você depende da outra pessoa, então você vai aceitar toda aquela invasão, né? Todo aquele abuso que ela faz com você, né? Por quê? Porque você depende dela, você precisa de alguma coisa que ela tem ali, né? Não sei o que ela tem, né? Então, por exemplo, numa questão de dependência financeira, você depende, né, financeiramente da pessoa. Então, você fica ali quietinha e tal, pra poder, né, ter ali as coisas, porque você não pode trabalhar, enfim, né? Então, ok, tem uma dependência financeira. Então, a gente consegue mensurar essa dependência, né? E a gente consegue muitas vezes entender, né? Ah, a pessoa tá com fulano, né? Ah, porque ela é dependente financeiramente. Então, tudo bem, a gente entende. Ela não gostaria nem de estar com o cara, mas ela é dependente financeiramente. E quando a pessoa é dependente emocional? Né? É uma coisa invisível, a gente não consegue mensurar, né? E aí a gente fala, ai, nossa, mas como é que tá com essa pessoa, né? Pessoa independente, tem o dinheiro dela, faz as coisas dela, como é que tá com esse cara ainda, né? Por quê? Porque tem uma dependência emocional por trás disso tudo, né? Não é só a dependência financeira que faz a pessoa permanecer, que faz a pessoa ficar ali no relacionamento abusivo, aguentando, né, tudo aquilo. Cláudia, bem-vinda. Daniel, bem-vindo. Alda, né? Não é só a dependência financeira, é a dependência emocional, né? Tem alguma coisa que aquela pessoa te dá que você não está se dando. Tem alguma coisa que aquela pessoa te supre que você não está fazendo. E aí que jaz o perigo, gente. Porque a outra pessoa, ela percebe isso. Ela sabe disso, de uma forma inconsciente, ou até de uma forma consciente mesmo, né? A gente vai se relacionando com o outro, a gente vai conhecendo o outro, a gente vai conhecendo as fraquezas do outro, né? Com o passar do tempo, né? Então é aquela coisa, você tá numa discussão, você vai pegar o quê? As fraquezas que a outra pessoa tem, né? E se você está fragilizada, numa dinâmica de dependência emocional da outra pessoa, você fica muito mais vulnerável para cair, né, nessa dinâmica mental que a pessoa joga para cima de você, nessa manipulação da situação. Por quê? Porque você é presa fácil. Por quê? Porque você está vulnerável. Porque você é uma pessoa que você tem uma dinâmica de dependência emocional. Então a outra pessoa, ela tenta te manipular e ela consegue. Por quê? Porque você precisa de alguma coisa dela. Né? Então você acaba se encontrando dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento tóxico, de um relacionamento narcísico, né? Então a pessoa tem essa dependência, normalmente, né? Ela é aquela parte fraca da relação, né? A outra pessoa domina, a outra pessoa direciona, a outra pessoa que comanda. E você, né, dependente emocional, por medo de perder a pessoa, por medo de desagradar, acaba aceitando tudo aquilo que a pessoa faz, né? E aí, como é que é essa dinâmica, né, do relacionamento abusivo? A pessoa, muitas vezes, ela usa aquilo que ela sabe a seu respeito para te diminuir, para fazer você se sentir mal, né? Para você sentir que você não é ninguém, que você não presta, que ninguém vai gostar de você. Né? Muitas vezes essa pessoa, ela tenta afastar você dos seus amigos. Normalmente é isso, né? A pessoa que vive uma dependência emocional, normalmente ela acaba se afastando das outras pessoas para viver aquela relação que ela é dependente, né? Por quê? Porque ela fica ali, né? Vivendo, né? Se nutrindo daquela outra pessoa. Né? Então ela acaba se afastando dos outros. E essa pessoa, esse abusador dentro do relacionamento de dependência emocional, né? Que é um abusador, mas ele também é um codependente, né? Ele é um codependente. Porque se ele fosse uma pessoa estruturada, né, ele não faria isso. Uma pessoa doente, psicologicamente falando, né? Ele usa a dependência que ele sente, que ele percebe no outro, a favor dele. Né? Então ele faz com que a pessoa se afaste dos amigos, sutilmente, né? Começa a falar das suas amizades. Ah, porque fulana não presta. Ah, porque ciclana não sei o quê. Ah, você viu o que fulana fez? Aí você começa a duvidar das outras pessoas, né? Pessoas até que você gostava, pessoas até que você confiava.
Aí você começa a se afastar delas e viver em prol desse relacionamento que você tem essa dependência emocional, né? Às vezes a gente se afasta dos pais, né? Porque a mãe tá falando alguma coisa da pessoa. Claro, né, gente? A gente tem que filtrar o que as pessoas falam, né? Lógico, a gente tem que ter esse discernimento. Mas a gente precisa perceber que dentro de uma dinâmica, né, de relacionamento abusivo, isso pode estar acontecendo com frequência, né? A pessoa querer te tirar ali do teu círculo social. Por quê? Porque é a tua rede de apoio, né, meu amor? Porque se a pessoa fizer alguma coisa, se você tiver a tua rede de apoio, né? Aí fica mais difícil, né? Quando a gente tem pessoas ao nosso redor, a gente se sente muito mais forte e a gente consegue também vencer a dependência emocional por conta disso, né? Então, uma das coisas que eu falo sempre para as minhas pacientes, né? Agora para as mulheres lá do grupo do Dona de Si, né? A gente tá lá, o grupo tá bombando, a gente tá demais, mulherada fazendo as atividades, colocando em prática, né? O grupo terapêutico Dona de Si, onde a gente trabalha a ansiedade, né? E coloca a mulherada para execução mesmo, né? Então na semana passada nós tivemos algumas atividades e agora durante essa semana também, né? Estamos aí na nossa jornada do grupo terapêutico. Então é isso, né? Então a gente precisa olhar para essa dependência emocional. E eu falo isso para as meninas, tanto do grupo quanto para as minhas pacientes, né? O quanto que a gente precisa da nossa rede de apoio, né? A minha rede de apoio, quem são essas pessoas, quem são essas minhas amigas, né? Não deixar essas pessoas de lado. Se você sente que você tá numa dinâmica de dependência emocional, que você precisa de uma outra pessoa, busque isso em outras pessoas também, até você se estruturar emocionalmente, claro, né? Porque você tem que buscar em você em primeiro lugar. Mas se você não tá conseguindo, não tem problema, né? Você vai se estruturando, você vai buscando recursos e ferramentas, né, psicológicas, emocionais para você se estruturar. Mas é muito importante que você não deixe de vista, né? Não deixe para lá os amigos, a sua rede de apoio, pessoas que vão te acolher, que vão te compreender na situação de dependência emocional que talvez você esteja vivendo, na situação de relacionamento abusivo que talvez você esteja, né? Por isso que é muito importante a gente preservar. E nesses relacionamentos, normalmente, né, o abusador, o agressor, ele não quer que você continue com as pessoas, que você tenha amizades, né? Amizades profundas, amizades em que você realmente vá, inclusive, contar o que está acontecendo ali entre quatro paredes, né? Dessa manipulação psicológica que acontece, que faz com que você fique ali, permaneça nessa dependência emocional, né? Claro, gente, a pessoa, ela faz, né, de tudo, né, a pessoa, o abusador, ele faz de tudo para você permanecer nesse lugar. Claro, você não está dependente emocional por conta dessa relação. Você já traz algumas feridas do passado, de rejeição, de alguma falta de atenção, de carinho, enfim, lá da tua infância, lá da tua adolescência, né? E aí você entra num relacionamento em que, né, encaixou. Você tem uma dependência, você é uma pessoa mais carente, você teve ali alguns gaps de carinho, de atenção, ou de alguma coisa que você precisou, e aquela pessoa tem aquilo. Aquela pessoa tem aquilo. Só que assim, além daquilo, né, a pessoa é uma pessoa abusiva, digamos assim. Então, quer dizer, casou. E você é dependente emocional. Então, gente, aí o que acontece, né? A dinâmica se instala dentro da relação, né? E a pessoa, ela percebe isso, né? Então ela quer se manter nesse controle do relacionamento. Então ela faz com que você continue nesse mesmo lugar, nesse lugar de dependência emocional, né? Então, e como é que ela faz? Sutilmente, para você ficar na dependência emocional, né? Ela começa a fazer coisas pra você. Não, dependência emocional não é assim, gente. Não é fácil de perceber, não é fácil de identificar, não. Viu? Não é fácil, não, porque a pessoa, ela vai fazendo coisas pra você, pra te agradar, pra você ficar ali na dependência.
Entendeu? Ela sabe o que te agrada. E aí ela vai te alimentando daquilo, ela vai te dando aquilo, ela vai fazendo coisas pra você. Até pra depois falar, ó o que eu fiz pra você. Não, eu não sou ruim. Imagina, eu sou ruim? Não, olha o que eu fiz pra você. Você tem que me agradecer ainda do que eu fiz pra você. Nossa, como você é ruim, né? E aí você se sente o quê? Péssima, culpada, a pior pessoa do mundo. Meu Deus do céu, como é que eu fui brigar com essa pessoa tão boa que sempre fez tudo pra mim? Como assim? Nossa senhora, gente, eu acho que eu tenho problema mesmo, né? Nossa, eu sou uma pessoa péssima. Aí sua autoestima, sabe, vai pra onde? Lá pro chão, pro fundo do poço, né? Porque a pessoa, ela faz direitinho, ela é arquiteta. Lucilene, boa noite, lindona, seja bem-vinda. Lídia, Cristina, Ariel, Meire, bem-vindas. Então, a pessoa, ela faz isso, né? Ela vai arquitetando essa dinâmica, né? Para quê? Para que você se sinta culpada, para que você se sinta mal. A pessoa faz tudo pra mim, né? E você, às vezes, durante o relacionamento, vai deixando a pessoa fazer. Né? Às vezes você vai deixando, ai, bonitinho, tá fazendo isso, não sei o quê. Quando você toma pé da situação, minha filha, você tá dependendo disso. Você tá dependendo. E aí é que mora o perigo. Se você tá num relacionamento abusivo, né? Porque a outra pessoa saca, tá dependendo de mim, precisa de mim pra isso, né? Então agora eu vou usar isso pra amarrar ela aqui comigo. Deixa eu ver. Depois que eu falei, ele me mandou embora. Lucilene falando. Pois é, Lucilene. É isso. Depois que você falou, depois que você deu o limite, né? Ele te mandou embora, né? Por quê? Porque um abusador, ele não aguenta limites. Né? Um abusador, ele é invasivo. Ele não aceita, ele provavelmente, né? Normalmente a gente vê isso em pessoas adultos que tiveram uma infância em que os pais talvez não deram limite para ele. Eu deixei e me dei mal por 10 anos. Aí, Lucilene. 10 anos de relacionamento abusivo. Mas que bom, né? Que você falou não, né? Que você tá consciente de tudo isso. Isso é o mais importante. Né? Então, eles não conseguem. Por quê? Porque eles querem essa dinâmica invasiva, eles querem te invadir, ele quer te abusar, ele quer te controlar. Mas claro, né, gente, que não vai ser ostensivo. Você acha que ele vai falar pra você, eu quero te controlar, viu? Lógico que não. Porque ele sabe que você não vai querer, né? Lógico. O negócio é sutil, o negócio é... Entendeu? É de leve ali que a coisa vai acontecendo, não é de uma hora pra outra. E aí a gente tem que estar esperta, né? Pra não cair nessa dinâmica. Então eles têm muita dificuldade em receber limites. O abusador, ele é aquela pessoa que ele não consegue ouvir o não, que ele não consegue ser desprezado, né? Ele tem muita raiva de ser desprezado. Né? Então, é uma pessoa que ele não respeita, né? Quando você fala, eu não posso, não quero conversar agora, não tô afim de conversar. Não, tem que ser no tempo dele, tem que ser na dinâmica dele, tem que ser na hora que ele quer. Então, quer dizer, ele não respeita que você não quer falar naquele momento. Né? Ele não respeita que você não tá afim. Né? Tem que ser tudo à maneira dele. Né? Então, quer dizer, ele manipula a relação. Né? Ele direciona a relação da forma que ele quer. Né? Então é bom a gente prestar atenção num abusador logo no começo, logo nas primeiras conversas. A hora que você começa ali a conversar com o cara, sei lá, no Tinder, sei lá, no aplicativo, não sei onde você vai conversar com a pessoa. Né? Você já dá um limite pra pessoa, olha, sei lá, depois a gente se fala, tô num compromisso aqui, não sei o quê. Percebe se a pessoa, ela respeita esse limite ou não. Ou o cara continua te mandando mensagem loucamente, não sei o que, não sei o que. Passando dos limites. Pode parecer bonitinho, viu? No começo. Ai, ele tá apaixonado. Ai, não, para. Ai, como você é chata. Ele gosta. Tá apaixonadinho por mim. Aqui, mandou um monte de mensagem aqui, ó, descontrolado, emocionado. Ai, emocionado. Nossa, ele tá emocionado. Tá, vai nessa que ele tá emocionado. Vai. Né? Prestando bastante atenção. Você pode até ir, mas vai prestando atenção. Né? Porque a dinâmica do relacionamento abusivo, muitas vezes ele começa a dar sinais lá atrás.
Logo no começo do relacionamento. Aqui a Lucilene. As coisas de divórcio. Está até difícil, é uma humilhação atrás da outra. Se sente melhor que todos. Tem que ser tudo do jeito dele e depois faz como nada estivesse acontecido. Bem típico, Lucilene. Bem típico. Né? Bem típico. É isso mesmo, né? Eles fazem como se nada tivesse acontecido. Não, você é louca. Não tô fazendo nada com você. Nossa, né? Eu te humilho, mas tudo às escondidas, viu, meu bem? Perante a sociedade, jamais, né? Perante a sociedade, é um amor, né? É assim, um menino de ouro, um homem de ouro, né? Uma pessoa boníssima, querido por todo mundo da sociedade, né? Então, mas aí lá no fundo da cozinha, como diz a minha mãe, lá no fundo da cozinha, né? E aí ele faz isso, ele humilha, né? Ele subjuga, né? E que nem essa questão da partilha de bens, né? Que a Lucilene falou, né? Da dividir as coisas na separação. É isso, né? O quanto que a pessoa é invasiva também nesse lugar, né? As minhas coisas, né? No sentido de não respeitar, né? Essa divisão ou coisas que você... Ok, também, sabe, perder alguma coisa, todo mundo perde, putz, foi um relacionamento, deixa pra lá, é dela, sabe assim, né? Não, imagina, por quê? Porque tem um menino mimado lá dentro, né? Tem um menino mimado lá dentro. Aí a Lucilene já foi chamada de louco, pois é, né? Por quê? Porque é o bonzinho, né? Se faz para as pessoas, né? E aí você que é a louca da situação. É a louca da situação. Então, tem um menino mimado lá dentro, muitas vezes, né? Um menino que não conseguiu estruturar a sua própria psique, né? O seu próprio emocional. E aí ele acaba, né, fazendo esse tipo de coisa. Né? Ele acaba tentando manipular, chantagear a outra pessoa, né? Para quê? Para que aquela pessoa fique ali vinculada a ele. E aí ele vai enxergar alguns pontos de fragilidade em você, da sua dependência emocional, para te abocanhar, para te dominar, para te colocar nesse relacionamento abusivo. Então ele vai perceber o que você tem ali de dependência emocional, né? Para que você fique vinculada, para que eu te dê, para que você fique vinculada a mim. E aí a gente, né, faz o encaixe perfeito, né? O encaixe perfeito para doença, né? Doença psicológica, né? Lucilene, construímos tudo junto. No final, ele disse que foi tudo dele, tudo ele. Então, né? Pra sair como o vencedor, né? O grande homem da relação, né? E aí manipula todos como se fosse um coitado. Sim, manipula, né? Pra todo mundo achar que ele é bonzinho e que você que é a louca, né? Às vezes, muitas vezes esses homens, eles normalmente mostram para a sociedade o contrário. Eles fazem questão de mostrar que você que é a mulher autoritária da relação e que ele é o bonzinho, né? Ah, não, eu faço tudo que ela quer. Nossa, não, eu sou bonzinho, eu faço tudo que ela quer. Né? Olha como é que ela é brava. Nossa, mulher, você é muito brava. Por que você tá brava assim? Aí você não pode expressar suas emoções. Mais uma forma de controle, né? Mais uma forma de controle, né? Faço tratamento psiquiátrico. Com certeza, né, Lucilene? Com certeza. É uma destruição que esse tipo de relacionamento faz com o nosso emocional, né? Uma destruição mesmo. Então, eles manipulam até isso, né? Essa questão do teu emocional. Às vezes você fala de algum jeito, não, por que você tá brava? Nossa, você tá muito brava. Nossa, como você é irritada. Nossa, como você é brava. Nossa, não tô brava. Eu só tô falando isso. Então, quer dizer, ele te manipula até na tua forma de falar. A forma como você expressa as suas emoções. Né? Você não pode falar mais alto, você não pode ser mais expressiva, você tem que estar sempre boazinha, falando amém pra tudo, tá tudo certo, né? Ah, você tem uma vida tão boa, por que você fica fazendo assim, você só reclama, né? Então, quer dizer, passando essa imagem para os outros de que você é a louca da situação,
Passando essa imagem para os outros que você é autoritária, controladora, a briguenta, a dona encrenca, né? Ah, não, é ela que é a dona encrenca, é ela, não é brava essa mulher, nossa senhora, né? Mas quem que manipula a relação? Quem que tá manipulando e fazendo você se sentir péssima por isso? Fazendo você se sentir péssima, achando que você é horrível por ser essa dona encrenca, a briguenta da relação. Gente, é todo um jogo psicológico. É todo um jogo psicológico do relacionamento abusivo. Então, é isso, né? Tô errada da história. Gleice, bem-vinda. Candice, bem-vinda. Eu chegava nervoso. É eu quem estava nervosa. Simone, bem-vinda. Então, eles fazem isso. Né? Eles manipulam a situação para que você pense que você é ruim, que você está errada, que você que é brava, que você que tá falando de um jeito tal, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, até a forma como você se expressa precisa ser contida. Né? Então, gente, um relacionamento tóxico, um relacionamento extremamente abusivo. Porque você não consegue, você não tem espaço para expressar suas emoções dentro dessa relação. Né? Por quê? Porque senão você vai ser taxada de louca, senão você vai ser taxada de... Então, você tem algum problema, precisa se tratar, e você realmente acha, né? E aí, o que acontece? A pessoa que é dependente emocional já tem autoestima lá embaixo, combinar, né? Já tem. E aí, encontra aí no indivíduo desse, né? Que vem... né, colocando essa pessoa para baixo, que vem tirando as habilidades dela, né, aquilo que ela faz, as qualidades, né, deslegitimando muitas vezes, né, uma coisa que a pessoa tem de bom, que ela vem te contar, e a pessoa tipo, tá, não dá muita atenção, sabe assim? Pra tipo, tá, isso daí que você vive é uma bobeira, né, isso daí que você trabalha não faz sentido, né, isso daí que você tá fazendo... Né? Claro, talvez não seja verbal que ele fale isso, mas muitas vezes através do descaso, né? Através ali de algum comentário, né? Então ele vai te dando sinais que aquilo que você está fazendo, que aquilo que você está vivendo não é importante, é menos. Lapidar que você é errada. E aí, se a pessoa, e normalmente é isso, né? Que está numa dependência emocional, ela tem uma autoestima baixa, claro, ela tá vulnerável, ela vai pegar isso que a pessoa tá falando. Ela vai incorporar isso, entende? Assim, de vestir a roupa da inadequada, né? Putz, se a pessoa que eu amo tá falando isso, e o discurso é isso, né? Ah, não, eu tô te falando porque eu te amo. Ai, você... Não, gente. Como assim? Né? A pessoa me ama. Faz tudo pra mim. Não, a pessoa tá certa. Eu que sou ruim, sabe, gente? Eu que sou ruim, né? Sou uma pessoa intransigente, que não gosta de ouvir feedback, né? Sou uma pessoa egoísta. Não, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E aí a gente tem que tomar cuidado, mulherada. Porque a gente nesse negócio, porque eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Quantos sapos você não tá engolindo que você precisaria olhar pra isso, se é isso mesmo, né? Nessa desculpinha de querer ser uma pessoa melhor. Né? Então a gente precisa prestar atenção. Né? Então aí a pessoa compra a gente nisso daí. Né? Coloca a gente né, dentro disso, dessa dinâmica, nessa historinha, nesse papo. E se ele sabe que você já é essa pessoa que sempre quer se melhorar, que não quer magoar ninguém, né? E tá se sente culpada, ele vai te pegar nessa culpa, meu amor. Ele vai te pegar nessa tua vulnerabilidade. Pra fazer você se sentir culpada, pra fazer você se sentir mal. A Lucilene falando, não está cumprindo nada justamente pois que eu fique me humilhando. Ele quer que você fique se humilhando, né? Ele quer que você fique se humilhando para ele manter, né, esse poder e esse controle sobre você, né? Mas que bom que você entrou judicialmente, Lucilene. Isso já, por mais que não esteja cumprindo, por mais, né, que bom que você tomou essa iniciativa, né, de separar, de fazer tudo direitinho, digamos assim.
né? Porque ele tem raiva, porque ele gostaria que você ficasse ainda atrás dele. Mas como você acionou a justiça, né? E aí você não precisa mais ficar indo atrás, se humilhando, se subjugando, passando por isso, né? E é claro que quando a gente dá o limite, que aí chegou nesse momento, né? Você deu o limite pra ele. Você deu o limite pra ele, meu bem, né? A hora que você foi lá na justiça, você deu um limite. Não, meu filho, aqui não. Aqui não. Aqui não vai ser casa da mãe como é que é? Casa da dona Joana, né? Casa da mãe Joana. Aqui não vai ser casa da mãe Joana, não. Não vou deixar, né? Você foi lá e deu o limite. Você entrou na justiça, né? E finalizou essa história. Então, quer dizer, você deu um limite pra ele. E com certeza, né? Como uma criança birrenta, ele vai dar o chilique perante ao limite que você deu, né? Então é isso, ele vai tentar te humilhar muito mais, ele vai tentar entrar, te invadir muito mais. Como assim? Como ousa me dar um limite, né? Eu vou te invadir, eu vou abusar, eu vou te humilhar, eu vou te difamar, né? Porque a difamação, gente, é uma tentativa do abusador de continuar executando o abuso mesmo distante de você, né? Porque ele já não consegue mais. Às vezes você se separa da pessoa, né? Você não tá mais com a pessoa, né? E a pessoa continua fazendo isso, né? A pessoa continua te agredindo de uma outra forma. Voi Alto, bem-vinda! O tema é dependência emocional. Dependência emocional. Nós estamos falando como identificar a dependência emocional, né? E se livrar dela, né, gente? Que é isso, né? Que a gente tá aqui falando. A Lucilene falando que ele ficou furioso. Com certeza, né? Com certeza. Ele deve ter ficado muito furioso, porque você deu esse limite, ele não consegue, né, lidar com o limite, e aí, né, ele vem pra cima. E aí aquela criança, como eu tava dizendo, aquela criança birrenta, né? Aquele menino que não teve limite e que ele está vivo até hoje dentro dele, né? Ele não cresceu, ele não virou a chave. Gente, porque assim, a gente pensa, né? Ai, cresci. Até o meu pai falava isso. Meu pai falava que a gente não tinha juízo até 21 anos. Até 21 anos ele falava. Não, criança não tem juízo, ele falava. Só depois dos 21 anos. Mas, gente, você acha que em 21 anos vai virar uma chave, você vai ter juízo, né? Então, a gente acha que virou adulto agora. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente cresce só por fora. Porque muitos ainda continuam com a mesma dinâmica psicológica infantil, birrenta, sem conseguir lidar com limites, sem conseguir lidar com figuras de autoridade, né? Por quê? Porque lá na infância não foi colocado isso pra ele, né? Então, ele acaba crescendo, virando homem, mas a dinâmica psicológica ainda é de uma criança, ainda é de um menino. Aí você vê isso nesses homens que a gente fala de síndrome do Peter Pan, né? E esses são os melhores para entrar numa dinâmica abusiva, né? Para tentar ser um predador ali da outra pessoa que vive a dependência emocional, né? E como eu disse, né? Um é dependente emocional e o outro que faz, o agressor, ele é codependente, né? Porque existe uma relação de simbiose psicológica ali entre os dois, né? Então o outro também é dependente de certa forma dessa relação, né? Ele se nutre com aquele abuso de alguma maneira. Péssimo isso, né? É péssimo, mas é verdade, né? Ari, delícias de Ari, preciso da coragem da Lucilene. Ai, Ari. Por isso, gente, eu gosto tanto assim, sabe? Quando eu leio esses comentários assim, vocês falando, ai, putz, me identifiquei, fulana falou isso, não sei o que, é tão gostoso, né? Porque a gente percebe que, putz, não tô sozinha, né? Também tô vivendo isso, olha, fulana também tá vivendo, né? E isso traz, assim, gente, é o que eu tinha dito no começo da live, né? Essa rede de apoio que a gente precisa. A gente precisa, mulherada, rede de apoio, né? Você saber que tem outras mulheres que estão passando a mesma coisa que você, sabe? Que você não tá sozinha. E outra, quando a gente tá no meio de mulheres que vivem a mesma coisa, a gente não tem medo de ser julgada. Porque você sabe, putz, a outra pessoa também tá vivendo aquilo, a pessoa também sabe o que eu tô passando, né? Então eu me sinto confortável, inclusive, pra verbalizar, pra falar, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tem 60 anos,
2 meses de separação, já arrumou outra. Um relacionamento de 12 anos, tenho 3 filhos, toda vez que tem que terminar, ele começa a manipulação. Ele necessita. Pois é. Lari, gata, precisam de ajuda? Lindona, fica aqui, fica aqui. Nós estamos falando de dependência emocional. Fica aqui com a gente. A Ari tá falando, né, que ele começa com a manipulação. É isso, né, Ari? A hora que você fala de separar, ele vai perder, ele vai te perder, né? E aí ele começa com a dinâmica da manipulação. E com tantos anos de casado, né, provavelmente ele conhece muito bem, né? Conhece as suas vulnerabilidades, as suas feridas, tudo aquilo que ele pode falar, que ele sabe que vai te tocar, que vai te deixar vulnerável, que vai fazer você ceder, vai te colocar medos, né? Então, o homem, quando ele é manipulador, ele quer colocar a mulher nesse lugar, né, de enfraquecimento mesmo, que ela não acredite nem na própria potência dela, né? Nem nas próprias habilidades, né? Nem que ela é uma pessoa interessante para trabalhar, para produzir, para fazer amigos, né? Ele tenta minar isso de você de todas as formas. Para quê? Para que ele consiga te manipular, né? Para que ele consiga manter o controle da relação. E isso, mulherada, como eu estava dizendo, é extremamente sutil, não é algo extensivo. Até porque se fosse, você não tinha entrado no relacionamento, né, amor? E senão você já tinha percebido lá atrás. Putz, abusador, imagina, não quero, né? Vou entrar num relacionamento aqui de dependência emocional e tal. Não, né? A coisa é, né, bem na sutileza que acontece, bem na sutileza. Não é de uma hora para outra. Né? A gente vai cedendo, a gente vai fazendo para outra pessoa aquilo que a outra pessoa quer, a pessoa te dá aquilo que ela percebe que você precisa, e aí você instala, né, essa dinâmica da dependência emocional. Deixa eu ler aqui. Ari, bate, ameaça. Aí o medo. É muito doloroso, né, Ari? A violência, né? A violência física, né? A violência emocional, né? A violência psicológica. E claro, né? A gente sempre alerta, né? E sempre direciona no sentido de orientação, né? Para que as mulheres consigam se livrar disso e denunciarem esse tipo de coisa. Mas o meu trabalho aqui, né, é claro, orientar essa parte, né, da denúncia, né, do abuso, da violência, sempre. Mas também te ajudar a se estruturar emocionalmente, se caso um dia seja essa sua vontade, né? Porque às vezes as mulheres vivem anos e anos e anos uma violência e não conseguem sair, não conseguem denunciar, né? Por quê? Por causa da dependência emocional, né? Então não adianta nada orientar. Vai lá, faz um boletim de ocorrência, separa. Por que você não faz isso, né? Parece tão fácil, né, bem? Parece fácil, né? Separar, fazer boletim de ocorrência, acabou, né? Mas não, né? Tem uma dependência emocional ali instalada. E você só vai conseguir dar esses passos de liberdade na tua vida se você se fortalecer, se você se curar, né, dessa dependência, dessa relação, né? Deixa eu ver aqui. 2 filhas e um neto que foram embora de estado por causa disso. E elas são do meu primeiro relacionamento que fui traída. Poxa, Lucilene, você ainda ficou afastada da família, né? Por conta dessa relação. Gente, é devastador mesmo. E outra. Não espera só você estar num relacionamento de dependência emocional, um relacionamento abusivo, pra você olhar pra isso não, viu? Não espera. A gente tem que se fortalecer antes de entrar no relacionamento. Não é entrando no relacionamento lá, viajando a maionese, né? Ai, babando ali, né? Ai, emocionada, viajando. Quando você vê, minha filha, você tá numa trança, entendeu? Tá numa trança. Então a gente tem que tomar cuidado antes, a gente tem que se fortalecer
é antes, né, da gente entrar no relacionamento. Para que a gente não caia nisso, porque realmente a Lucilene tá contando aqui o caso dela, né? Tá sendo uma mulher muito corajosa, né, inclusive. Expondo, né, falando as suas dores e o quanto isso é bonito, né? Porque quando a gente vê uma mulher fazendo isso, aquilo que eu disse, né, a gente se sente confortável também para dizer. Então, o quanto que, né, a mulherada também tá contando e realmente, né, gente, é devastador, é devastador. Ari, não posso ter amigas, não posso sair sozinha, tô aqui no celular, mas ele nem viu. Várias vezes tentei terminar, cada vez pior. Arrumou uma amante, engravidou ela e ainda quer estar comigo. Ari do céu, mulher do céu, que coisa! E agora vou agir em silêncio como a colega fez aí. Ela apronta, faz, depois vem como nada fez. É incrível. Pois é. É isso mesmo. Né? É tentar, né, Ari, olhar para suas necessidades em primeiro lugar. Né? Olhar para o que você precisa. Olhar para você, né, para conseguir sair dessa relação. Uma relação que já está te trazendo tantas dores, né? Traição, engravidou a outra, né? E ainda quer estar com você, né? Então, pode até te trazer momentos de realização, porque talvez ainda traga, por isso que é difícil de deixar, né? Mas, na hora que você for fazer as suas reflexões, a hora que vier a parte boa, lembra de toda essa parte ruim, né? Se firma nisso. E ao mesmo tempo, se fortaleça, né? Para você conseguir sair disso. Mas é um processo, gente. Hoje eu tenho até medo de tanta gentileza. Total, né? A gente acaba se fechando. É o nosso sistema de defesa, né, mulherada? A gente, opa, faz parte, né? A gente vai ali, dependência emocional, relacionamento abusivo, acabou, meu Deus do céu, me livrei, não quero mais nunca esse tipo na minha vida. Gentileza passando longe de mim, não, tá muito bonzinho, não, tô desconfiada, né? E tá certa, né, gente? Não tem como ser diferente, é o nosso sistema de defesa. Claro que a gente precisa depois de passar do luto dessa relação, né? O sistema de defesa atuou, no sentido de não quero mais casar, não quero nunca mais ninguém. Quem nunca, né? Saiu do casamento. Nossa, eu lembro, gente, quando eu me separei a primeira vez, né? O primeiro casamento que eu tive, o único casamento que eu tive, né? Ai, meu Deus do céu. Meu primeiro casamento único, quando eu me separei, eu ficava, Deus me livre, não quero mais ninguém na minha vida. Não quero. E o pessoal falava, para com isso, daqui a pouco você vai querer, isso aqui. Eu não quero. Por isso que às vezes as pessoas hoje me falam, não, mas eu não quero mais. E eu sei que é uma fase, né? É a fase realmente do luto, né? E claro, pode ter tem gente, né, que realmente se separa e nunca mais tem um relacionamento, né? Se fecha completamente. Mas a gente, né, sempre estimula, né, a pessoa a buscar um novo relacionamento, porque isso é saudável, né? É uma parte importante da nossa vida. Mas isso depois, né, gente, ter vivenciado um luto de coisas tão difíceis. A Ari tá falando, então, agir em silêncio. Lucilene, mesmo se separando, ele ainda faz de tudo para te encher o saco, nem a distância trava eles. É o abusador, nem a distância. Ele quer continuar abusando de você mesmo à distância. Então, às vezes, o que ele faz? Né? Ele usa os filhos. Se você tem filho com a pessoa, ele vai usar o filho pra te machucar, pra te atingir. Né? Então, quer dizer, ele não tá pensando no filho, ele tá pensando nele. Né? Uma pessoa com uma dinâmica, muitas vezes, narcisista. Né? Está pensando mais nas necessidades dele, de te dar o troco, de te cutucar, de estar naquela relaçãozinha de, sabe? Ai, agora fiz verdade, que tem capacidade para ser pai, né? No sentido emocional da coisa. O problema meu e dela, eu resolvo com ela. Eu não vou ficar usando a criança para atingir ninguém, né? Então não tem essa consciência, né? Porque um pai estruturado emocionalmente vai conseguir separar as coisas, né? Mas não, muitas vezes os homens eles usam a criança, né, para continuar abusando de você, para continuar te invadindo, para continuar te agredindo de alguma maneira.
Por quê? Porque ele não consegue mais te acessar, né? Às vezes você já não mora mais com ele, às vezes você terminou, você bloqueou, você... enfim, né? Outra coisa que eles fazem, né, como eu disse, é a difamação. Para continuar te agredindo, ele te difama. Ele fala mal de você pelas costas, ele fala mal de você pros seus amigos, ele inventa histórias, né? Para quê? Para que as pessoas acreditem que você é a vilã, né? E ele é o bonzinho, né? E claro, ele sendo bonzinho, né, meu amor? Você não tem rede de apoio. Quem tem a rede de apoio, quem que é? É ele, né? E aí você fica enfraquecida, sabe por quê? Porque a comunidade, ela traz uma força, né? No sentido de você olhar e falar, nossa, tá todo mundo do lado dele. Nossa, tá todo mundo dando razão pra ele. Claro, né, amor? Todo mundo só vê a face de bonzinho dele, né? O cão quem vê é você lá dentro de casa, né, amor? Né? Lógico, o cão ele não mostra lá na rua, né? É claro. Minha mãe fala, lobisomem sabe pra quem aparece. Lobisomem sabe pra quem aparece, né? Deixa eu ver aqui. Tô perdendo um monte de coisa que vocês estão falando. Exatamente. Glau, bem-vinda, lindona. Luciane, não tenho filhos com ele, acho que seria pior. Sei que vai ser um grande processo. Preparando financeiramente para poder sair no silêncio. Boa, Ari. Boa. Vai que vai, Ari. Vai que vai. Vai se preparando, vai fazendo teu pezinho de meia, né? E para você poder se libertar. Lari, o dinheiro dele só é para amante. Eu não sei o que eu faço, mas me ajuda, me dá um conselho. Lari, é o que eu acho que ele... Tá. A Luciane tá falando que eu acho que eles já estão morando juntos. Lari, o conselho que eu tenho para te dar é se estruturar para você conseguir sair dessa relação, né? Não durmo mais direito, estou magra só de passar raiva. Com certeza, Lari, com certeza, gente. É isso que a gente tá falando, é devastador demais. A manipulação psicológica, né? Ela te coloca nesse fundo do poço mesmo. De você se achar horrível, de você se achar péssima. Né? Isso que eu tô falando. Às vezes eles fazem essa dinâmica de falar para as outras pessoas, né? Te difamar. E aí as outras pessoas ficam do lado dele, né? Do outro. E você começa a duvidar da sua sanidade mental. Quantas vezes? Gente, eu acho que eu sou louca, né? Não, deve ser louca, né? Porque, não, ele não deve ser tão ruim assim, não, né? O povo gosta dele, né? E às vezes eles falam isso. Todo mundo gosta de mim. Só você não gosta. Então, quer dizer, você é o problema, né? Todo mundo lá no bar me adora. Todo mundo lá no bar me adora. Sou amigo de todo mundo. Para! Só você não gosta de mim. Só você briga comigo. E aí o problema tá em quem? Em você, né? Que é a louca que briga com ele. Mas lá no bar todo mundo gosta dele. Lá no bar ele paga bebida pra todo mundo adora, né? E lá na comunidade? Nossa, também, né? Todo mundo gosta dele lá na igreja, né? Irmão da igreja que vai... Nossa senhora, faz tudo pra todo mundo, viu? Não, faz tudo pra todo mundo. Por isso todo mundo gosta dele lá na igreja. Faz tudo pra todo mundo. Mas lá em casa é o cão. E aí, todo mundo fica do lado do bonito, né? E aí você fica achando o quê? Nossa, eu tô errada. Não, ele é tão bonzinho. Nossa, não, eu sou péssima, né? Eu sou péssima. Eu tenho que me tratar, né? Tenho que me tratar. E aí você começa a achar que você é louca. E aí a sua autoestima vai no lixo, né? Porque daí você começa a duvidar de você e acreditar no outro. No que o outro tá incutindo na tua cabeça. Né? Você começa a duvidar da sua capacidade de discernimento dentro dessa relação. Né? Sabe o que a gente faz? A gente passa por cima daquilo que nós não deveríamos aceitar. Né? A gente acaba aceitando. Porque você olha para aquela situação, você começa a duvidar. Mas será que não foi exagero meu? Eu também estava errada, né? Porque se eu não tivesse falado aquilo ali também, né? Naquela hora, talvez ele não tivesse agido assim.
né? Se eu não tivesse falado aquilo, aquela hora lá pra ele, eu tinha que ter evitado, né? Ai, olha, eu também acabei fazendo ele ficar nervoso, né? Porque o discurso dele é esse, né? O discurso dele é esse. Não, você fez isso, mas por que eu fiz isso? Porque você me deixou nervoso. A culpa é sua. Você que me deixou nervoso. Você que me fez fazer isso. Você que me fez, né, falar tal coisa. Você que me provocou. Então a culpa é sua. E aí você pega a culpa. É mesmo. Eu não deveria ter falado. Eu deveria ter sido mais calma, né? Porque normalmente a gente tem esse lugar da mulher, né? Ser a centrada da relação, a conselheira da relação, né? Vai entrando, vai, que você só vai se danar entrando nisso. Só se dana entrando nisso. Gente, verdade. A gente entra nesse lugar de, não, porque eu tenho que salvar o outro, porque eu tenho que estruturar o outro, porque coitado do outro, né? Porque ele fez isso, porque eu que irritei ele, porque eu que fiz alguma coisa ruim pra ele. A culpa é sempre sua, né? A culpa é sempre sua, nunca é do outro, né? Você que tinha que estar lá, você que tinha que estar fazendo, você que tinha que estar dando estrutura, você sempre sua. Por isso que o outro faz o que faz com você, né? Por isso. Porque ele tenta te colocar a culpa e você aceita. Bora. Ari, mas de evangélico não tem nada. Eu sou evangélica e ele também. Pois é, Ari. E aí ele vai lá pra igreja, é lobo de pele de cordeiro. Ele vai lá pra igreja, o cordeirinho da igreja. Faz tudo pra todo mundo, né? Chega em casa, minha filha. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o ponto, né, da dependência emocional, né? Que a Ari trouxe isso e a gente precisa tomar cuidado, né? Porque assim, normalmente a gente tem receio, né? A gente tem vergonha de ficar falando o que acontece na nossa casa, não é verdade? Né? Ficar contando pro povo, né? Da agressão, muitas vezes, da traição, né? Às vezes tem mulheres que elas vão lá e falam e não tem problema nenhum. Mas normalmente, né, a gente tem vergonha de falar, né? Então, por exemplo, que nem a Ari tá falando aqui, né, os dois são da igreja e tal, e ele faz isso, né? Ele é o cordeirinho na igreja, faz tudo pra todo mundo, né? É aquela pessoa que, nossa, querido, né, prestativo, né, tal, não sei o quê. Tô aqui falando, Ari, pelo que você tá me dizendo, né? Tô aqui, eu só tô falando aqui porque senti vontade, mas ninguém da minha família sabe. Sim, com certeza, né? É isso, né? Você vê, ninguém da tua família sabe. Né? Por quê? Porque a gente tem vergonha de falar pras pessoas, né? E aí, mulherada, é onde a gente tem que tomar também muito cuidado, sabe? Porque a gente pode estar alimentando exatamente aquela dinâmica do ele é bonzinho, né? Porque você nunca fala nada, nunca tem nada pra reclamar dele, né? Então, e a gente acaba alimentando essa dinâmica de que a outra pessoa, né, é uma excelente pessoa, que nem a Ari tá falando, ele é da igreja, ele vai, ele faz e tal, e ninguém sabe do que acontece dentro de casa, né? A gente tem vergonha de falar, né? Porque a gente acha que se a gente não tá vivendo um casamento harmonioso, é culpa nossa. É a gente que precisa direcionar o emocional desse homem e tal, e não sei o que, não sei o que. Gente, ok, né? É importante que a gente tenha a nossa maturidade dentro da relação, né? Mas nós não temos que carregar o outro nas costas. Não é nossa obrigação, né? O outro, ele precisa também buscar os recursos para se estruturar. Poxa vida, eu já tô tendo que lidar com as minhas. Ainda vou ter que lidar com marmanjão. Marmanjão, minha filha, marmanjão. Eu ainda tenho que lidar com as minhas questões emocionais, né? E ainda tenho que maternar um homem peludo. Dá licença. Não. Né? A gente tem que buscar, sim, o nosso desenvolvimento pessoal para que a gente seja, sim, uma boa companheira. Né? Uma boa companheira, uma companheira ali que seja, né, um braço direito, muitas vezes, ali se a pessoa precisar, tô aqui, né, tô te ajudando, projetos, estamos juntos, não ser dependente desse homem, né? Então a gente tem que buscar, mas o outro também tem que fazer a parte dele, né? O outro também precisa fazer a parte dele. Só que a gente vai muito para esse lugar de, porque eu tenho vergonha de falar para as pessoas,
né? Porque a culpa é minha, né? Porque a sociedade coloca muito isso, né? Que a mulher é que precisa ser esse direcionamento emocional da relação e tal, não sei o que, não sei o que. Não, não, gente, não. Esse tipo de imposição faz com que as mulheres adoeçam, né? Esse tipo de imposição, de responsabilidade que é jogada nas costas da mulher é super prejudicial, né? Porque daí ela tem que dar conta dela e tem que dar conta de maternar, esperar crescer ainda, né? Esperar crescer, né? Coisa que a mãe tinha que ter feito, a mãe do indivíduo tinha que ter feito, não fez, que é outra psíquica e tá tudo certo. Todas nós somos, né? Mas pelo menos nós estamos aqui, né? Melhorando, se fortalecendo para não fazer isso com os nossos filhos. Criar homens melhores, né, para o mundo. E é isso, e aí você fica maternando esse homem, maternando, né, um moleque que não cresceu e que faz de conta que é homem, né, tá no corpo de homem, tá ali e tal, não sei o que, mas não. Né? E aí a gente acaba entrando nessa dinâmica da dependência emocional, né, que faz com que a gente, vá realmente pro fundo do poço. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu já tentei abrir, mas a pessoa disse que eu era culpada, que eu tinha que mudar porque é a mulher que edifica a casa. É isso, Ari. Infelizmente, né? E aí, Ari, é claro, né? Me dá a impressão que quem te falou isso também tá dentro desse núcleo, né? Do núcleo dentro da igreja. E tá tudo bem, né? É assim que as pessoas normalmente pensam, né? É exatamente essa dinâmica da mulher edificar a casa e tal, não sei o que, não sei o que. Claro, nós mulheres nós temos esse papel, né, de trazer a parte emocional para o nosso lar, né, de trazer a beleza, de trazer esse contato, essa conversa, de abrir esse diálogo, essa DR com o marido e tal, lá. Tá, tudo bem, né, lindo, maravilhoso. Mas a gente precisa saber dos limites, né, a gente precisa estar de olho nesses limites, porque não é assim não, né? Tomar bastante cuidado o que os nossos círculos sociais nos impõem, né? Então a gente tem que entrar em qualquer círculo social, né? E perceber o que isso me faz bem e o que não me faz bem, o que eu realmente acho que para mim faz sentido, o que eu quero seguir para mim ou o que eu não quero seguir para mim, né? Porque você vai ficar edificando uma casa e o teu emocional no lixo, né? Morrendo de ansiedade, psicossomatizando doenças, né? Não vamos esquecer, né, gente? Vamos esquecer não, viu? Vamos esquecer não, né? Porque a gente acha que é só no emocional, não, tô sofrendo emocional. Vira doença física, né? A maioria das doenças de pele é de cunho emocional, né? A maioria das doenças de pele, candidíase é de fundo emocional, quem tem candidíase recorrente, né? É de fundo emocional. Então na verdade todas as doenças têm um correlato emocional para que ela possa se manifestar no corpo físico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A taquicardia, né, que acaba acontecendo, por exemplo, na mulher que tem ansiedade, nas pessoas que têm ansiedade, se a gente não tomar conta, pode desenvolver para uma cardiopatia. Né? Então por isso que a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções. Né? Tomar cuidado para como a gente está levando a nossa vida. Isso vai ser determinante para a nossa saúde, não só psíquica, mas física também, né? Lucilene, sorte que sempre fui bem apegada com minha família. Sempre tive apoio por sempre fazer tudo correto. Que bom, Lucilene, é isso, né? Que bom que você teve. É isso, gente. Rede de apoio. Busca. Família, não tenho família. Busca amigos. Que nem a Ari tava falando que ela foi buscar um conselho e aí me dá a sensação de ser uma pessoa também da igreja, né, Ari? Então, sei lá, buscar conselho de outras pessoas, né? Conversar com outras mulheres que não estejam dentro desse contexto. Porque dentro desse contexto, se você continuar ouvindo isso, se você continuar dentro disso, você não vai se sentir apoiada, vai se sentir errada, né? Porque a mulherada vai achar que você tá errada, que você não tá fazendo o que você deveria fazer, que era ser o pilar desse homem, ser o suporte desse homem. Então, quer dizer, você não vai receber apoio. Muito pelo contrário. É capaz de você se sentir pior e se sentir ainda mais julgada, né? Eu tive candidíase oral e pior coisa do mundo por conta do estresse. É isso.
vai pro corpo. Vai pro corpo. Queda de cabelo, né? Rose, eu tive uma doença de pele, só sarei quando terminei o relacionamento. É isso, né? Doenças de pele. Né? Tenho medo de contar para meu pai, tenho medo, não tenho mãe, só pai e irmão, e tenho medo de uma tragédia. Sim, Ari. A gente tem que ter a sabedoria, né? Quando eu falo, invocar a grande sábia dentro de nós, né? Às vezes, se a gente conhece, né? E você conhece, deve conhecer muito bem teu pai, teu irmão, você deve saber, né? O que pode acontecer. Então, tomar cuidado com isso também. Mas se você não consegue o apoio do teu pai e do teu irmão, porque você não consegue falar, buscar, né, outras pessoas, outros grupos, que você possa trazer à tona, né, tudo aquilo que você está vivendo, ouvir outros conselhos, né, se sentir acolhida por outras pessoas, né, Ari? Que nem você está falando da questão de ser uma tragédia, né? É isso, né? Então você vê, com o teu pai e com o teu irmão você não consegue, com a amiga da igreja também o mesmo conselho. Quantos lugares você está sendo podada, né? Quantos lugares você não pode falar aquilo que você está vivendo, né? Quanta repressão em casa, né? Não podendo falar com o pai, não podendo falar com isso pro irmão, então quer dizer, não podendo verbalizar, né? Na igreja também, com essa amiga não, né? Então, repressão de todos os lados. É muita repressão, gente. É muita. A gente precisa olhar para isso. Ele já até me bateu por causa da mancha no meu corpo. Aparece tanta marca roxa só de raiva. Minha família não sabe disso, as coisas que ele faz comigo. Pois é, Lari, se você puder contar, seria muito bom. Né? Se você contar tanto quanto você conseguir. Né? Eu sempre falo isso, né, gente? A gente fala aqui o que a pessoa deveria fazer, né? Mas eu sei. É tanto quanto a gente consegue, né? E tá tudo certo. Né? A gente saber o que a gente precisa fazer é uma coisa, a gente conseguir fazer é outra. E a gente precisa se acolher e se respeitar e se amar também nesse lugar, né? Eu sei muitas vezes o que precisa ser feito, mas eu ainda não consigo. E tá tudo bem. Por isso que é legal a gente tá aqui. Porque toda vez que a gente fala disso, toda vez que você tá num grupo, que você olha para outras mulheres, você vai fortalecendo essa ideia em você. Você vai fortalecendo, você vai trabalhando isso, e você vai apurando isso dentro de você. Entende? Por mais que você ainda não consiga se livrar dessa relação, né? Ainda não consiga tomar as atitudes que precisa tomar. Realmente buscar um apoio espiritual na igreja, só Jesus busca, é muito importante. Sim, com certeza. A minha família não sabe disso, as coisas que ele faz comigo. Muito obrigada. Que bom, Ari, que bom, fico feliz. A Lari falando que o corpo aparece muita marca roxa. Lucilene, beijo, querida. Obrigada por você estar aqui com a gente, pela sua participação. Emerson, bem-vindo, boa noite. Então, Lari, é isso, né, Lari? Tanto quanto possível, né, buscar a sua estruturação emocional interna para que você consiga sair dessa relação, né? E para isso é importante a gente buscar, né, a nossa rede de apoio, para que a gente consiga colocar os nossos planos em prática, né? Por isso que lá no grupo terapêutico Dona de Si, né, que está rolando já faz 2 semanas lá com o grupo de mulheres, a nossa proposta lá é realmente fazer com que as mulheres coloquem os seus planos em prática. Por quê? Por que eu incentivo a mulher a colocar os seus planos em prática? Porque isso vai ajudá-la a sair da dependência emocional, vai ajudá-la, inclusive, né, a destravar a sua ansiedade, né? Porque a ansiedade é aquilo, né? Ela tem muita coisa para fazer. A Ari tá falando aqui, ó, não consigo fazer mais nada, tanta frustração. Essa paralisação, não se sentir boa o suficiente, sentir que você é uma porcaria, né? Que você é dependente emocional do outro, o outro é maravilhoso, o outro é incrível, você não é nada, né? Então, quer dizer, se você não é nada, você não faz nada. Você não acredita em nada, né? Então você tá lá no fundo do poço, né? Você não tem vontade nem de levantar da cama mais. Né? Porque você não é nada, o outro é tudo, né? O outro é maravilhoso, você é uma porcaria,
né? Então, a gente acaba entrando nessa dinâmica e lá no grupo terapêutico a gente está fazendo isso e o que eu tô dizendo aqui para vocês é para vocês também fazerem isso, né? Buscar, colocar em prática, né, as suas habilidades, né? Lá no grupo a gente está colocando semana a semana, fazendo exercícios, tendo insights, trazendo, né, chaves mentais para viradas de chave lá dentro, para as meninas realmente colocarem em prática aquilo que elas querem. Por quê? Quando a gente coloca em prática, quando a gente olha para as nossas necessidades, quando a gente desenvolve as nossas habilidades, a gente volta a olhar para a gente volta a se amar, né? E esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar a vencer a ansiedade, vencer a dependência emocional e colocar os seus planos em prática, para que daí sim você consiga se fortalecer, se amar e, consequentemente, aos poucos ir saindo de um relacionamento abusivo, vencendo e se curando da dependência emocional. Mulherada, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Aqui tô vendo a Ari falando que ela faz trufas e trava, né? Ari, trava mesmo, né? Trava mesmo. Então, continue fazendo suas trufas e buscando apoio emocional, se fortalecendo para que você consiga sair dessa situação. Você já tem o teu negócio, né? Olha que maravilha, você já tem o teu ganha-pão, você já tem como, né, se sustentar sozinha, né, através do teu trabalho. Então, que isso seja a sua força, né, para você conseguir se apegar, crescer, fazer o teu pé de meia e sair desse relacionamento abusivo, né? E se livrar e se curar, né, mulherada? O mais importante não é sair do relacionamento abusivo, não. O mais importante é a gente se curar da dependência emocional. Porque se a gente for dependente emocional, a gente sai de um e entra em outro. Bora, mulherada! Obrigada! Adorei nossa live maravilhosa sobre dependência emocional. Muito, muito boa. Obrigada mesmo, mulherada, pela participação de vocês. Fico muito feliz em poder colaborar, né? Poder ouvir também, saber um pouquinho, né, de vocês, como é que estão as coisas, né? E a gente poder proporcionar esse acolhimento que é tão importante para que a gente consiga vencer a dependência emocional e a ansiedade. Mulheres, um grande beijo. Quinta-feira às 8 horas. Tô aqui. Um beijo, gente.